E quais os problemas, né, com o modelo então de classificação do DSM? Então eu falei as vantagens, né, porque isso pode ser bacana, mas quais são os problemas aí disso, né? Primeira coisa é a arbitrariedade das definições. Então, os críticos ao DSM, por exemplo, e crítico não é qualquer pessoa, tá? Não é o louco da internet. Os críticos são pesquisadores também. Os críticos são estudiosos de uma abordagem, são estudiosos da área, tá? São cientistas e tudo mais. Não é só porque você nunca ouviu, às vezes, alguém falar sobre isso, das pessoas que você gosta, que falam, que adoram o DSM, que acham que é a coisa mais importante do mundo, que não existe crítica e que não existe crítica válida, tá? Isso é muito importante que você entenda e talvez pesquise um pouquinho, sozinho mesmo, né, para entender um pouco sobre isso, ou, como eu já falei, aprende a pensar com a própria cabeça. Pensa um pouquinho, raciocina, tá? Raciocina, vê. Tipo, cara, mas será que faz tanto sentido assim? Será que tem tanta lógica? Se você participar de congressos, você já vai ver um monte de coisa diferente. Por exemplo, entendeu? Às vezes a gente fica muito preso em pequenas informações de algumas pessoas e esquece de entender que existe um mundo enorme aí por trás, né? Que a gente não tem acesso ou que a gente não busca ter acesso por N motivos, que mostra um outro lado da história, tá? Porque essa questão de transdiagnóstico, ó, já tive acesso a isso desde 2017, num congresso que eu fui de terapia cognitivo comportamental. E eu vejo hoje, 7 anos depois, as pessoas falando como se fosse, não, porque eu tenho transdiagnóstico. Engraçado, né? Porque eu falava isso faz tempo já, né? Tem um vídeo meu no canal, ó, velho falando isso, né? Aí vocês vão me falar que, não, porque eu tinha ali, né? Falou bosta. Enfim. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, a habilidade das definições. Os críticos argumentam que as definições dos transtornos aí no DSM são arbitrárias e culturalmente construídas. Muitos critérios diagnósticos são baseados em consenso clínico, em vez de evidências empíricas robustas, o que pode levar a uma aplicação inadequada ou excessiva de rótulos diagnósticos. Então, assim, apesar das pessoas falarem, não, porque o critério diagnóstico é baseado em evidência, não sei o quê, não é bem assim. Tanto é que mudam os critérios conforme vai passando o tempo. Sempre que eles mudam, né, as coisas, eles vão mudando a bagaça das coisas. E tem até mesmo, né, um argumento para se ter, que se tudo que sempre esteve, né, no DSM, por exemplo, é baseado em evidências, teve muita coisa que teve no DSM, que eu não vou falar aqui para não causar polêmica, que então estão me dizendo que havia evidências científicas que era considerada doença, nessa base de raciocínio. E isso não é verdade. Tá? Então, nem tudo que está ali é baseado em evidências e tal. É muito mais baseado em consenso clínico, onde se junta realmente um grupo de profissionais que são conhecedores, que são, né, que atendem e tudo mais, e eles definem o que eles querem colocar ali, o que não querem colocar, o que pertence ou não pertence. O devaneios excessivos, tem muitos que argumentam que deveria estar no DSM, mas falam, não vai entrar aqui no DSM, não faz sentido. Tá aqui. Aí as pessoas, né, criticam isso também. Então, essa questão. Muitas vezes os críticos têm isso, que é muito arbitrário. Tipo, é porque é. Entendeu? E muito culturalmente construído, onde não se vê a cultura. Porque muitas coisas que estão ali, às vezes fazem parte de comportamentos normais, talvez, de determinada cultura. E aí fica difícil de falar que isso é uma doença, que isso é um transtorno ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, isso é uma coisa assim para se questionar um pouquinho, pelo menos já começar ali a questionar, tá? Não tá falando que tudo não tem evidência, tá? Muitos dos critérios são baseados em consenso, não todos os critérios. Em vez de evidências empíricas robustas. O que pode levar a uma aplicação inadequada ou excessiva de rótulos diagnósticos, que é o que vemos para um caramba, né?
isso acontecer. Isso é uma crítica muito antiga que muitos profissionais têm, pessoas, de modo geral, têm sobre muitas coisas. O que nós vemos hoje é muito focado nisso, seja no TDAH, seja no autismo, né? O excesso desses diagnósticos, desses rótulos, né? Então é uma coisa assim, por um lado é muito bom que as pessoas falam por aí, pô, eu tenho um transtorno, não sei o que e tal. Por outro lado, muitas pessoas parecem que buscam ter um transtorno para também falar na rede social que elas têm um transtorno. E aí você vê, poxa, tantos jovens assim tomando antidepressivo, tomando ansiolítico, tipo, tudo bem, é bacana falar sobre transtorno mental, ser muito sincero a respeito disso, mas até onde isso realmente é uma verdade? Até onde isso realmente é saudável, né? Então é uma questão de realmente ir um pouco além da base ali. Outra coisa, a rigidez das categorias. O modelo categórico do DSM trata os transtornos mentais como entidades discretas, o que pode não refletir a realidade complexa e contínua dos sintomas mentais. A maioria dos transtornos mentais apresenta um espectro de sintomas e as categorias rígidas podem não capturar essa variedade. Então, às vezes acaba sendo muito rígido, não permitindo aí uma questão que me lembra que reforçou, né, esses meus questionamentos, foi justamente num congresso uma vez, que um rapaz, eu ia falar um rapaz, um profissional lá de Portugal estava falando, se você já ouviu essa história, me desculpe, mas eu vou repeti-la, que ele trata tanto a palestra dele quanto o que ele mais trata é transtornos alimentares, né? E ele estava falando justamente sobre isso, que então ele tratava os pacientes baseado em critérios ali específicos ali da anorexia. Então esse paciente tem anorexia, então vou tratar dessa forma, esse paciente tem bulimia, enfim, coisas nesse sentido. Até que chegou um ponto que mudou-se, né, os critérios diagnósticos justamente da anorexia, da bulimia e tal. E o que aconteceu é que alguns pacientes que ele estava tratando basicamente não se encaixavam mais nos critérios diagnósticos. E o que isso significava? Esse era o questionamento, né? Então significava o quê? Que esses pacientes estavam curados? Não, né? Eles ainda tinham problemas com alimentação relacionados a isso. E aí que entra justamente a questão do transdiagnóstico, que o que não importa, o que importa não é no sentido, na parte do tratamento, né, quando a gente fala, se o paciente tem um rótulo X ou um rótulo Y. O que importa é como aquilo se apresenta, os pensamentos dele, os comportamentos dele, os contextos que ele vive, as situações que ele está inserido e por aí vai. É o que eu costumo falar também. Eu não preciso saber que um paciente tem depressão para saber que um pensamento de acabar com a sua própria vida é ruim e que eu preciso trabalhar com isso. Eu não preciso saber que o paciente querer evitar fazer uma prova ou uma apresentação na faculdade que eu sei que vai prejudicá-lo, eu não preciso saber que ele tem uma ansiedade social para saber que este comportamento dele é ruim, por exemplo. Então, a gente consegue trabalhar com o paciente sem necessariamente pensar nessas questões. Esse é o ponto. Continuando aqui. Outra crítica muito comum é a respeito da comorbidade. Então, a alta taxa de comorbidade entre os transtornos mentais sugere que as categorias diagnósticas podem não ser mutuamente exclusivas ou inteiramente precisas. Pacientes frequentemente recebem múltiplos diagnósticos, o que pode complicar o tratamento e a pesquisa. Isso aqui é muito importante. Por duas coisas. Realmente, né? Se você já atende na clínica, você deve perceber que muitos pacientes atendem assim, uma variedade enorme de diagnósticos, né? Então, é muito raro a gente encontrar um paciente que tem só um problema, um transtorno, uma coisa específica para ser trabalhado e acabou. Tem, mas é mais difícil de acontecer.
E aí, o que isso acontece? O que isso leva, né? É justamente porque, como a gente pensa nessa questão do foco no diagnóstico, DSM e tudo mais, a gente vai focar nos protocolos. Só que o protocolo ele é focado em um transtorno específico. E aí, se eu não tenho capacidade de pensar, se eu não tenho a capacidade de ter o raciocínio clínico, o que acontece? Eu vou me confundir, eu vou me embaralhar inteiro. Se eu vou tratar um paciente que é ansioso, mas também é depressivo, eu vou usar aqui o protocolo de ansiedade, eu vou usar aqui o protocolo de depressão, eu não vou saber misturar essa bagaça aqui, e aí, né, acaba acontecendo isso. Então, o que acontece? Isso até mesmo na questão da pesquisa. Quando a gente pensa no tempo de tratamento do paciente, até que as pessoas falam, porque TC dura tanto tempo, não sei o que e tal. A gente está falando de um tratamento focado em um transtorno específico. Isso é muito importante de se falar também. Então, quando a gente fala, por exemplo, o tratamento da depressão pode durar aí de 6 a 2 anos, por exemplo, normalmente é mais rápido, né? Mas enfim, 6 meses, por exemplo. O que acontece? É que foi feita uma pesquisa, pegou-se um grupo de pessoas, avaliou os sintomas depressivos dessas pessoas, fizeram ali o tratamento, elas melhoraram, né? Esses sintomas específicos, bacana, tratou a depressão nesse tempo. Só que ignora-se as outras questões. E em algumas pesquisas eles usam e falam assim, mas percebeu-se também que alguns pacientes melhoraram a ansiedade, outros precisam de indiquilante, tá? Eles acabam até pontuando isso. Mas é essa a questão, entende? Então que muitas coisas que se usa, que se fala, é baseado nesse transtorno específico, em um transtorno específico. E ignora-se muitas vezes a comorbidade. E fica difícil realmente fazer uma pesquisa. Lembra no que eu falei na questão das variedades? Nossa, me foge palavras assim. Variáveis. Das variáveis que nós temos que tentar, quando a gente faz uma pesquisa, eliminar, né? Nós temos que eliminar algumas variáveis para tentar ter o resultado mais assim certinho possível, né? Para entender que realmente foi essa questão que influenciou o resultado, porque se eu tenho muitas variáveis, fica difícil de definir o que ajudou a ter aquele resultado. Quando eu tenho várias comorbidades, fica difícil, porque se eu faço ali uma lista, temos 10 pacientes aqui que tem depressão. Bacana, então vamos trabalhar. Mas beleza, mas um desse paciente ele tem depressão, só depressão. O outro tem depressão e ansiedade social. O outro tem depressão e pânico. O outro tem depressão e TAG. O outro tem depressão e TOC. O outro tem depressão e TEPT. O outro tem depressão e transtorno bipolar. Não vai ter, mas enfim. Vai ter depressão e borderline. Enfim, mas essa é a questão. E aí a gente começa, então a própria pesquisa fica, mas será que é tão assim? Será que conseguiu eliminar exatamente só a questão da depressão? A gente tenta fazer o melhor e temos inúmeros resultados. Claro que isso consegue comprovar, porque muitas pessoas que fazem uso do antidepressivo melhoram, muitas pessoas que fazem terapia melhoram. Então, o que conseguiu comprovar? Conseguiu, tá? Não é isso. Mas é uma coisa que a gente tem que, pelo menos, sempre se questionar, pensando sempre no futuro, em como melhorar tudo isso. Isso causa também um impacto no tratamento, né? A classificação aí baseada em sintomas pode levar a uma ênfase excessiva na redução dos sintomas específicos, em vez de abordar processos subjacentes e os fatores contextuais que contribuem para o sofrimento do paciente. Isso pode resultar em tratamentos menos holísticos e menos eficazes ao longo prazo. O que isso quer dizer? Poxa, eu trato ali todo aquele sintoma do paciente, e não sei o que e tal, de como ele lida com a situação, blá 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 blá, e ignoro que a família dele é uma bosta. E aí, ele mora fora, por exemplo, né? Sei lá, tá estudando, coisa nesse sentido. Nossa, eu melhorei, uhul! Volta pra família dele, cagou. Porque eu ignoro os contextos. Eu ignoro o que influencia isso. E a interação do indivíduo com o ambiente, com esses contextos, é muito importante. É muito relevante. Tanto na questão de como isso influencia o paciente a ter o comportamento,
como também isso influencia o paciente a manter o comportamento. Então, o que antecede e o que vem e o que reforça, de certo modo. E aí temos algumas pessoas que acham que temos alternativas, mas também não são alternativas tão excelentes assim, né? Esse vídeo foi um recorte de uma live que eu faço quinzenalmente no meu canal e também no meu perfil do Instagram Terapia Cognitiva Online. Esse conteúdo fica disponível apenas por 14 dias no canal e depois está completo todas as lives lá no meu curso O Essencial da Terapia Cognitivo Comportamental, justamente com o livro utilizado e o resumo demonstrado aqui também na tela. Se você quiser saber aí, aprender de forma definitiva a terapia cognitivo-comportamental, conheça meu curso completo e definitivo de terapia cognitivo-comportamental, o essencial da TCC. O link tá na descrição. Qualquer coisa é só falar. Um grande abraço e até mais.